E voltamos com o advogado Leandro Zender. E para continuar o nosso tema polêmico, que inclui aí o passaporte sanitário, comprovante vacinal. E o Leandro vai falar para a gente agora assim, o controle nos prédios comerciais. E também tem um outro, obra, que a gente vai falar, e também sobre o uso de máscara, que o Leandro falou nas áreas comuns, que recebe muita demanda, muito questionamento sobre isso. O tema só polêmica. Vamos lá. Então, com relação aos imóveis comerciais, a questão é um pouco diferente. Porque aí vai ter que analisar se nesses imóveis comerciais existem locais de uso coletivo que estão abrangidos pelo decreto. Porque não pode um porteiro, um síndico, quem quer impedir a entrada de alguém que vá visitar, vá ingressar em uma outra unidade. Porque ali não é um local de uso coletivo. Por exemplo, se eu quiser receber um cliente no meu escritório, que caso ele não tenha o comprovante de vacinação, o síndico não pode proibir a entrada dele, porque aí está ferindo o meu direito de propriedade de receber um visitante na minha unidade comercial, ainda que seja alugado. E essa premissa também se aplica aos imóveis residenciais. O síndico não pode proibir o ingresso de pessoas. Ele pode exigir para permanência e uso desses locais que nós listamos no primeiro bloco. Decreto. Exatamente, o decreto. Então, aborda imóveis comerciais, é importante analisar se esse imóvel tem alguma área de uso coletivo, por exemplo, um restaurante, uma academia, uma sala de reunião, de convenções, aí sim pode exigir. É só tomar muito cuidado que não é exigir de todos, não é exigir de todo mundo que for ingressar no condomínio, e sim apenas daqueles que forem ingressar nessas áreas de uso coletivo. Sim. É importante esse cuidado. Tá. Até para não confundir ou até exagerar um pouco no controle, né? Até pecar pelo excesso, que às vezes a pessoa fica tão preocupada, né? Eu digo, o administrador de um empreendimento comercial, e aí, né, fica preocupado, enfim, de até levar uma multa, né? A repercussão Exatamente. disso. Então, assim, na minha opinião, tanto no residencial quanto no comercial, o bom senso tem que prevalecer. As pessoas que vão frequentar têm que saber que para essas determinadas áreas será exigido. Se ele não tomou por opção dele, que aí é de cada um, então ele sabe que essas áreas não estão restritas para ele, né? Enfim. Exatamente. A gente fala muito disso, né? Pois é, eu levei um susto, assim, porque eu ia tomar a segunda dose e justamente na data eu estava com Covid. E aí, assim, eu falei, não posso tomar, a médica falou, orientou que só daqui a 4 semanas, vai dar início de outubro. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou ser barrada? Não, mas pelo menos tendo uma dose, né? Para prever isso, que tendo uma dose eu já consigo frequentar. Até porque não dependeu eu tive Covid, não pude tomar, tem que esperar passar. E muita gente fica nessa situação também, né? Então é bom até esclarecer que, graças a Deus, o decreto prevê que uma dose já está podendo... Eu até esse final de semana fui com meu filho em um Aras fazer visitação e pediram. Primeira vez que eu fui surpreendido com esse pedido. Então, assim, é importante. Realmente os locais estão tomando essa precaução, que é ótimo. Assim, né? Nós, consumidores desses locais, visitantes, nos sentimos mais seguros, porque sabemos que todos que ali estão vacinados. Sim. Então, é uma segurança para todos. A realidade é essa. Apesar de ter pessoas que se posicionam contrariamente a essa vacinação, essas medidas, a verdade é que é uma segurança para todos, que todos que estão naquele estabelecimento estão vacinados, principalmente restaurantes, porque Sim. as pessoas também não usam máscara para comer. Então, ali, pelo menos, você sabe que todos ali estão, no mínimo, com a primeira dose. É uma segurança a mais que nos traz. Pois é. Eu acho que faz parte, a gente tem que se adaptar. E aí, aproveitando, queria até antecipar um pouquinho já o uso de máscaras e depois a gente fala das obras, né? Até porque vem aí as festas de fim de ano, todo mundo gosta de dar aquela repaginada na casa. Mas as máscaras, porque assim, a gente escuta que tem, a partir de data tal, não precisa mais usar máscara, não sei o quê. E aí fica dentro do condomínio, como você mesmo colocou, que você recebe várias demandas, né, de questionamento sobre isso. Como é que o síndico faz, coitado? Que é mais uma também para... Como é que o síndico faz, né? Então,
essa questão da máscara ainda talvez seja até mais polêmica do que a questão do passaporte vacinal, do passaporte sanitário. Por quê? Com relação às máscaras, um dos decretos mais antigos, ele falava especificamente em áreas públicas. Ele falava de uso de máscaras obrigatório em áreas públicas. E aí, criou-se o entendimento até de alguns juristas de que, então, se áreas públicas, então em áreas particulares, como em condomínios, o síndico não pode exigir, a não ser que tenha uma decisão assembleária específica decidindo que é necessário o uso de máscaras. Mas o meu pensamento é divergente desse. Eu penso o contrário. De novo, a gente sempre fala disso, bom senso. Bom senso, bom senso, bom senso. Primeira coisa, o uso da máscara ele é primordialmente para que a pessoa não transmita a doença. Então, é para que a pessoa não transmita para terceiros a doença. Então, o uso da máscara, além de ser uma proteção para si, é uma proteção para terceiros. Sim. Então, é uma segurança para todos. Apesar do decreto não estabelecer nada de forma específica, eu tomo como base o Código Civil. O artigo 1336, inciso 4º, ele fala que os condôminos eles têm obrigação, em linhas gerais, ele fala que os condôminos têm obrigação de utilizar as partes comuns e as suas unidades de forma que não seja prejudicial à saúde. Então, se eles não podem utilizar de uma forma prejudicial à saúde dos outros, as áreas comuns, então eles têm que usar as máscaras. Caso contrário, poderão trazer riscos à saúde de toda e qualquer pessoa que ali transite, área aberta ou fechada. Sim. Eu entendo e eu defendo e eu sempre recomendo aos síndicos que exija, sim, a utilização de máscaras nas áreas comuns dos condomínios. Tá? Por uma questão de saúde pública. Sim. Tá? Aí, por exemplo, eu já escutei também as pessoas com dúvidas que levaram multa, desceram para a garagem, esqueceram a máscara e tomaram multa. Aí, uns até aceitaram. Assim, isso também é conflitante. Uma aceitou numa boa, falou, estava errada mesmo, estava com pressa e tal, fazer o quê? Já o outro ficou muito aborrecido, entendeu? Foi tomar satisfação com o síndico. Então, assim, o síndico também tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Porque qual seria o certo? Ele notificaria, porque a pessoa primeiro faz geralmente é assim, primeiro faz uma notificação, depois a multa. Exatamente. E ela falou que ela recebeu a multa, entendeu? Que ela ia pagar. Então, qual é a orientação assim, concreta, né? E correta? Primeiro, a pessoa desceu, esqueceu, é uma multa ou é uma notificação? Vamos lá. Recomendação, de novo, a recomendação que eu dou. Se o síndico verificar que tem algum condômino que não está utilizando a máscara nas áreas comuns, a primeira coisa que ele deve fazer é notificar o condômino. Avisar, é necessário usar as máscaras. Então, na próxima vez que você descer, traga a máscara, use a máscara. Se o condômino continuar sem utilizar a máscara, aí sim, sob o meu ponto de vista, vai ser possível aplicar multa desde que tenha previsão na convenção. Obviamente, a convenção não vai ter uma previsão específica sobre o uso de máscara em áreas comuns. Sim, mas você consegue aplicar da mesma forma que o artigo 1336. As convenções, principalmente as mais recentes, elas têm essa base legal do Código Civil, que diz que os condôminos têm que utilizar as áreas comuns de forma que não seja prejudicial à saúde e segurança dos demais. Então, e caso assim não façam, vão arcar com a multa ali prevista. Então, com base nessa disposição, o síndico poderia sim aplicar multa àquele que não utilizar as máscaras. Tá. E aí, já que a gente está falando disso, por exemplo, as assembleias, que a gente até falou no primeiro bloco também, e no início desse, elas podem continuar acontecendo virtuais ou elas já ganharam, por conta dessa flexibilização, as pessoas estarem vacinadas? O síndico pode fazer assembleia, é recomendável, presencial, e ele vai exigir o passaporte? Então, a previsão legal que existia autorizando assembleias exclusivamente virtuais era a Lei 14.010, que falava que as assembleias poderiam ser feitas em formato exclusivamente virtual. Essa lei deixou a vigência dela se encerrou em outubro do ano passado. Então, a recomendação é que hoje as assembleias sejam híbridas, porque as pessoas que estejam desconfortáveis em estar presentes podem participar de forma virtual e aqueles que queiram estar presentes podem comparecer presencialmente. Mas aqueles que estiverem presencialmente, é recomendável sim que o síndico solicite o comprovante vacinal. Tá? Até porque a gente consegue até aplicar novamente aqui, com base no decreto, a necessidade de
de utilização por ser locais de uso coletivo, áreas de confraternização, normalmente é dentro de um salão de festa, tem algum ambiente aberto, mas é no pátio. Então, o síndico poderia, sim, exigir, tá? O comprovante de vacinação. E o efeito legal da híbrida acontece normalmente, porque ficavam questionando na online que poderia tornar a Assembleia, a não validade da Assembleia, digamos assim. Por isso, eu discordo um pouco. Exatamente por isso que a gente não recomenda que a Assembleia seja feita exclusivamente em formato virtual. Tá. Exatamente pela falta de amparo legal. Então, quando se faz a Assembleia em formato híbrido, ninguém vai conseguir trazer uma questão que possa acarretar a nulidade da Assembleia. Porque quem quis estar presente estava, quem quis estar virtual estava. E ambos tiveram direito a voto, direito à manifestação, direito à participação. Então, nessa formatação, dificilmente vai se conseguir anular. Tá. Porque aí está atendendo os dois lados, então o modelo recomendável de Assembleia é híbrida. Né, de agora em diante, por conta da pandemia. E uma recomendação, até um artigo que eu escrevi sobre isso, a recomendação é que os condomínios atualizem as convenções. Agora, essa pandemia já dura mais de um ano e meio já. Então, a recomendação é que as convenções sejam atualizadas para se adaptar à pandemia. Estabelecer como é que vai ser feita a convenção, estabelecer como é que vai ser feita a utilização de áreas comuns, caso tenha um novo lockdown, uma nova quarentena. Então, é importante que os condomínios, se conseguirem, atualizem a convenção ou o regimento interno, a depender do caso. Tá. Bacana isso, é muito bem, é o que estou falando. Por isso que o nosso bate-papo é importante, porque é super atual. E para fechar, as obras, até porque a gente está entrando aí já no final de setembro, outubro, todo mundo quer dar aquela arrumadinha para casa, agora que todo mundo, boa parte já está vacinado, de repente vai poder receber mais membros da família e até mesmo amigos, né, em casa. Vamos lá, com relação às obras. Lá atrás, quando a pandemia começou, tudo era uma novidade. Então, a recomendação era proibir a entrada de qualquer pessoa no condomínio para evitar realmente o trânsito de um número de pessoas maior nas áreas comuns. Mas hoje em dia, o que deve prevalecer, e você já falou disso de forma brilhante, é o bom senso. Sim. O bom senso tem que prevalecer. A vida hoje já está, de certa forma, sendo direcionada à normalidade. Então, não tem por que mais os síndicos proibirem a realização de obras nas unidades imobiliárias. Não tem mais uma justificativa para isso. As pessoas já estão trabalhando presencialmente, já estão saindo para restaurantes, os cinemas já reabriram, as atividades de lazer já reabriram. Então, não tem mais justificativa para o síndico simplesmente proibir. Então, o que eu recomendo é que sim seja autorizado as obras nos condomínios. O síndico pode até tentar analisar, evitar um acúmulo de pessoas absurdo dentro de uma unidade, 30, 40 pessoas, restringir, conversar com o condômino, estabelecer um regramento próprio, mas proibir obras eu não recomendo. Tá. E até horário também, ver horário para também não atrapalhar quem está fazendo home office. Assim, é tentar equilibrar, né? Porque às vezes estamos falando de condomínios pequenos, mas às vezes estamos falando de condomínios que às vezes são até maiores que algumas cidades, vamos colocar assim, bairros. Exatamente. Enfim. Exatamente. Né? Você falou exatamente, é equilíbrio. A palavra é tanto bom senso quanto o equilíbrio. Tem que trazer um equilíbrio para trazer paz e harmonia dentro de um condomínio, que já é difícil, né? A gente pensa em condomínio, já pensa naquela situação só conflito, de brigas, intrigas. Então, a função do síndico é trazer equilíbrio. Então, trazer uma harmonia entre todos os condôminos. É importantíssimo. Pois é. E, Leandro, para fechar, você já falou isso, só queria reforçar, por exemplo, eu chamei uma equipe para fazer um pedreiro, um servente, alguma obra na minha unidade. Não é necessário exigir o comprovante de vacinação. Porque ele está vindo na minha unidade, só para deixar claro, é isso, né? Sob a minha ótica, não é necessário, porque seria o mesmo que você vir me visitar na minha casa e o síndico não deixar você subir. Ou então pior, não me deixar subir na minha casa porque não estou vacinado. Eu também estaria transitando. Aí eu entendo. O decreto é claro, ele fala em locais de uso coletivo e lista quais são os locais de uso coletivo. Por exemplo, ele não fala em elevadores. Existe um decreto falando sobre elevadores. Sim. Então o síndico não pode proibir que uma pessoa utilize, ele não pode exigir o comprovante para que um condômino ou um visitante utilize o elevador. Então, dessa mesma forma, nessa mesma premissa, ele não pode impedir que ninguém acesse uma unidade privativa por não estar vacinado.
é exatamente a linha do STF. A vacinação é obrigatória, mas não é forçada. Então, ninguém vai ser forçado a se vacinar. E aí não pode ter nenhum dos seus direitos constitucionais de propriedade, direito básico de propriedade violado. A pessoa pode entrar e eu posso receber quem eu quiser na minha unidade, tá? Independente de estar vacinado ou não. Tá. Bom, a gente chegou ao final. Quero te agradecer por mais essa participação brilhante aqui conosco. Vocês que estão nos assistindo, espero que tenham gostado. E mandem dúvidas, o que vocês quiserem de temas para a gente abordar aqui também. Obrigada, Leandro. Muito obrigado, Cris. De novo, te agradeço. Tá um prazer estar presente aqui no programa. Muito obrigado mesmo. Quando precisar, estou sempre à disposição. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado.